Todas as quintas-feiras, o Dr. Vitor Vasconcelos, que é neurocirurgião e cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas, está aqui com a gente no quadro Saúde e Bem-Estar. Mais uma vez, bem-vindo, Dr. Vitor. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer sempre estar aqui com todos. Hoje a gente vai falar, de uma doença que tem chamado a atenção. Eu falava com a Juliana agora há pouco sobre o derby, quem é do esporte. Nesse início de mês, o médico Gustavo Malhoca, do Palmeiras, morreu aos 42 anos. Nós tivemos pouco tempo atrás a Glória Maria, uma das maiores jornalistas da história da televisão brasileira, câncer no cérebro. E nós estamos num mês aí de conscientização do câncer do cérebro, Então a primeira pergunta, câncer de cérebro, primeira pergunta que eu faço, doutor Vitor, é se ele é igual a qualquer outro tipo de câncer. Se for, por exemplo, diagnosticado precocemente, tem mais chance de cura. Exato, Guarizo. Esse é um momento muito especial, aproveitando aí a ocasião do Maio Cinza, que é esse momento da conscientização sobre o câncer de cérebro. Para você ter uma ideia do que se trata, qual a importância de falar disso, Não está entre os tipos mais frequentes de câncer como um todo, mas em algumas populações, como por exemplo a população pediátrica, Guarizo, entre 5 a 14 anos, exceto os acidentes, é a maior causa de óbito dessa população, Nossa. E ao mesmo tempo, nesse mesmo público, população pediátrica, quando o diagnóstico é feito precocemente, a taxa de solução, digamos, de cura, é na ordem em torno de 85%. Então, falando desses números, a gente consegue ter a noção da importância da conscientização e do diagnóstico precoce, que é a nossa maior arma para realmente conseguir controlar, limitar o crescimento ou até a cura, em alguns casos. E, claro, sem falar na dimensão para a vida de cada um, que não apenas de modo estatístico para a população esses números se mostram relevantes, mas também, claro, a importância de falar desse tema que na vida daquele paciente que eventualmente está enfrentando um quadro do tipo, ou que tem alguém na família, algum conhecido, realmente é algo muito importante na vida da pessoa. A gente teve um caso, falando até de maneira prática, o jornalista, comentarista Antério Greco, da ESPN, ele passou mal durante um programa, durante uma transmissão ao vivo, e aí ele foi levado para o hospital, e agora que ele retornou ao trabalho presencial essa semana, ele contou que teve que fazer cirurgia na cabeça, passar por cirurgia e também radioterapia e tal. E aí, nesse caso, ficou muito marcado porque ele passou mal enquanto estava ao vivo. Ele, na hora, não sabia dizer o que tinha. A gente não sabia se era coração e tal. E ficou um mistério até ele voltar. Agora, a pessoa passar mal é um sinal de câncer? Isso tem a ver ou foi uma coincidência? Exato. Aqui, a importância que a gente consegue falar do tema é principalmente para alertar quais são os sinais de alarme. O que você pode eventualmente sentir que leve a essa suspeita e, portanto, uma devida investigação e eventualmente chegar a um diagnóstico precoce, numa fase em que a doença ainda é muito controlável, Os principais fatores de risco, a gente pode falar dentro desse passar mal de forma genérica, que seria uma dor de cabeça com sinais de alarme. Esse é o sintoma mais frequente, Então é aquela dor de cabeça que vem de modo progressivo. Ou seja, um dia você tem a dor, no dia seguinte essa dor está pior, no dia à frente ela está pior ainda, e essa progressividade do sintoma de dor de cabeça, associado a alguns sinais, tipo uma dor que é predominante no período da manhã, não é que é exclusiva, mas que quando o paciente pode inclusive acordar pela dor ou acordar pela manhã, percebe que essa dor está mais intensa do que no resto do dia, são sinais sugestivos de que essa dor de cabeça persistente, principalmente se você não tem um histórico de dor de cabeça, ou mesmo tendo, se essa dor de cabeça mudou o padrão de frequência, intensidade, e ela acontece nessas horas do dia, esse é um dos primeiros indícios. Fora eles, outros sintomas, como, por exemplo, crises convulsivas. Se você nunca teve um histórico de crise convulsiva e de repente apresenta um movimento incoordenado, que não é espontâneo, ou seja, que é involuntário de uma parte do corpo,
formando aqueles espasmos, que não são aqueles meros contrações dos músculos, tá? Realmente mexe o membro em si, você tenta controlar e não consegue, isso pode ser um indício de uma crise convulsiva, e naqueles pacientes que nunca tiveram algo parecido, é um indício de alguma coisa, digamos assim, de alteração cerebral. E para concluir, além da dor de cabeça e crise convulsiva de início recente, qualquer manifestação neurológica atípica. E nesse aspecto é muitas vezes indistinguível de outro quadro, como por exemplo um AVC. Então, há um paciente que sente uma dificuldade de mexer metade do corpo, como aconteceu com o médico do Palmeiras, foi assim que ele começou foi investigar o quadro, né? Ou mesmo uma alteração de sensibilidade, uma dificuldade de visão, de fala, algo que do ponto de vista neurológico se instale, principalmente se for algo que vem se instalando, ou seja, que não é agudo como um AVC, mas que vem piorando dia após dia, é um indício de algo que pode estar errado e, portanto, necessitando de uma investigação. É importante isso que você disse, doutor Vitor, de ter esse sintoma, né? Porque, por exemplo, amanhã é o dia da cefaleia. Um dia de dor de cabeça não significa um sintoma. Sem dúvidas, essa é a importância de frisar o que pode, né, distinguir uma dor de cabeça comum, que é um sintoma muito comum, praticamente 80% da população vai ter em algum momento da vida dor de cabeça, daquela dor de cabeça que sim, leva a gente a buscar uma investigação mais aprofundada. Principal características são essas, né, de mudança de padrão de dor, ou seja, uma dor que eventualmente acontecia, agora se torna mais frequente, uma dor mais intensa, principalmente se ela é contínua, ou seja, que ela não acontece esporadicamente, ela vem acontecendo dia após dia e de modo gradualmente, aumentando a sua intensidade gradualmente. Isso realmente sugere uma cefaleia, né, secundária, ou seja, uma dor de cabeça em decorrência de um outro problema. Doutor Vitor, e a questão também que você deixou bem claro aí da convulsão. Não é só aquele negócio de enrolar a língua, né? Tem vários tipos de convulsão. Isso, né? A convulsão, vamos entender, a gente vai falar disso um pouco mais adiante em outros programas, mas a convulsão é como um espasmo, né? Que acontece em decorrência de uma... Vamos usar um termo simples para que todos entendam. O cérebro, ele tem uma atividade elétrica que manda os pulsos para que a gente desempenhe as nossas funções. Esses impulsos elétricos são os responsáveis por mexermos o corpo, falarmos, até pensarmos. Quando há alguma distorção, causada muitas vezes por um tumor, há um curto-circuito nesses pulsos elétricos, de modo que eles se propagam de um modo irregular. E isso pode gerar tanto aquela crise clássica, né, do paciente que perde os sentidos, cai, se debate, morde língua, muitas vezes perde urina, evacua e fica por um tempo assim, que é a famosa crise convulsiva, né, chamada tônico-clônica, ou mesmo crises espaciais, que podem ser apenas motoras, ou seja, manifestadas por movimentos incoordenados, ou sensitivas, manifestadas por pequenas alterações de sensibilidade, ou mesmo digamos assim, um estado de ficar fora do ar por algum tempo, mesmo se não tiver nenhum abalo. Toda essa gradação de sintomas podem representar crises, principalmente se são de início súbito e que demoram ali um curto período de tempo, que leva normalmente minutos, tá? Poucos minutos. Então, esses são indícios de que algo pode estar errado, necessitando, portanto, de uma investigação. Bom, vou a perguntas de ouvintes, né? Afinal, do telefone 6995 aqui. Zumbido no ouvido tem alguma relação? O zumbido, normalmente, ele não tem uma relação. Não é que é impossível ter, mas que não é entre os sintomas que a gente citou aqui, né? Dor de cabeça, epilepsia, distúrbios, né, de motricidade, movimento, sensibilidade, uma causa muito associada à presença de tumores, tá? A gente sabe que existem tumores específicos do nervo auditivo, os chamados schwannomas vestibulares, que muitas vezes se manifestam, o paciente percebe, né, a alteração a partir de ouvir menos de um lado, começar a sentir zumbido daquele lado e começa então normalmente uma investigação para perda auditiva com o otorrino, que normalmente faz uma investigação com radioressonâncias e descobre o tumor. Mas é importante que a gente fale aqui do que é, digamos assim, mais comum, senão todos aqui que escutam, que eventualmente tem algum zumbido, vão pensar que possam ter algo tão grave quanto um tumor. Isso não é a maioria, mas respondendo objetivamente,
Pode ser, claro, mas é pouco frequente. Eu que tenho zumbido forte já fiquei preocupado aqui. Agora, a pergunta da Edileuza, ela também fica preocupada por isso, olha, não o zumbido exatamente. Ela tem dor de um lado da cabeça. Não respondeu aqui se é frequente ou não, mas você está falando que tem, provavelmente seja. Fez um raio-x, não apareceu nada. Só com tomografia aparece algo? Isso é muito importante. O raio-x, ele é um exame, digamos assim, que tem uma utilidade menor hoje em dia. Ele vê muito bem a parte óssea e ainda assim nem tão bem quanto uma tomografia. Quando se trata de uma investigação buscando, de fato, excluir algum problema mais grave, a gente lança a mão com frequência da ressonância. Esse é o exame mais aprimorado para ver se há algumas distorções ali, que muitas vezes só são vistas através da ressonância, nem mesmo na tomografia. E para a gente fechar, doutor Vitor, então, para as pessoas que têm alguma desconfiança ou algum sintoma, né, do câncer no cérebro, está preocupado, quando procurar o neurologista, ou se tem a dor contínua na cabeça, como você disse, se já corre para o clínico geral, o que faz? Isso. A gente vai no próximo programa falar sobre o tratamento e hoje o mais importante são os fatores de risco, né, que a gente pode tentar modificar ou mesmo se alertar. Os fatores de risco normalmente são aqueles pacientes que têm algum distúrbio, alguma doença de imunidade, né, que tem uma imunidade mais baixa ou uma doença congênita que cause isso. Algumas condições hereditárias, como o histórico familiar da presença de tumores. Radiação, ou seja, aqueles pacientes que já fizeram um tratamento com radioterapia, não aquela radiação esporádica de um exame de raio-x. Além disso, pacientes naturalmente que tenham tumores em outros órgãos, dado que esses tumores podem se disseminar para o cérebro. Mas o mais importante do que atuar sobre esses fatores de risco, que muitos deles não são tão frequentes, é suspeitar quando esses sintomas que a gente acabou de falar surgirem. E aí, nesse caso, procurar sempre um serviço especializado que se trate normalmente com uma equipe multidisciplinar, de oncologista, radioterapeuta, neurocirurgião, para o diagnóstico e eventual tratamento. A gente vai falar disso melhor no próximo programa. É isso aí, o tempo passa muito rápido, né? As perguntas vão chegando, mas eu quero agradecer ao Dr. Vitor Vasconcelos, todas as quintas-feiras aqui com a gente, neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodoro Américas, que volta na próxima quinta-feira com esse tema do Maio Cinza, mês de conscientização do câncer de cérebro, no quadro Saúde e Bem-Estar. Dr. Vitor, obrigado pela presença, um abraço. Obrigado, um abraço a todos. Intervalo, Repórter CBN.